Continental. Fabiano, muito obrigado. Boa noite a todos. Nós vamos falar que hoje o objetivo principal da aula é descrever a radiografia de tórax. Então, aquele exame que você tem acesso sem precisar de mais ninguém, tanto no paciente politraumatizado, tanto no trauma de tórax quanto no trauma de abdômen. O politraumatismo é a principal causa de óbitos em pacientes até a quarta década de vida. No Brasil, estima-se que 15% das mortes nos pacientes politraumatizados estejam diretamente relacionadas ao trauma torácico e que quando o trauma torácico estiver associado a choque ou a trauma craniano, essa mortalidade pode chegar a 80%. Tá? A sobrevida dos pacientes ela é totalmente dependente da rapidez com que se estabelece o diagnóstico e o tratamento destas lesões. Nós precisamos de alguns conceitos para a gente dar continuidade, os conceitos que nós vamos usar para avaliar as radiografias. Então, os traumas torácicos, nós vamos dividi-los em traumas abertos ou penetrantes, onde há comunicação entre o ar ambiente e a cavidade torácica, e os traumas fechados ou não penetrantes, onde não há comunicação entre a cavidade torácica e o ambiente externo. Sem problema. Bom, sem problema. Tá. Então, assim, como é que eu inicio o atendimento do paciente politraumatizado? Nós vamos iniciar segundo a sistematização do ATLS. Né? Numa aula de radiologia, o que eu vou frisar é o E, a exposição. Por quê? O que a gente está habituado é receber muitos pacientes sem uma devida exposição, ou seja, o paciente chega para nós na radiologia com uma cinta, com a jaqueta, então ele não foi devidamente exposto. Então, muitas vezes vocês, sem abrir o paciente, sem olhar, vocês acabam deixando passar alguma lesão ou acabam pedindo exames desnecessários. Né? Então, aqui, olha, uma radiografia de tórax, onde nós temos a cinta, o botão da calça, o zíper, não sei o quê. Ou seja, essa radiografia aqui, olha, realmente ela não ajuda. Se tiver uma fratura, se tiver uma luxação de bacia, a gente não vai conseguir avaliar nada por essa radiografia. Né? Como que a gente inicia a pesquisa diagnóstica do paciente politraumatizado? Com a seguinte pergunta: o paciente está hemodinamicamente estável? A radiologia não é um local para pacientes instáveis. Paciente instável é laparotomia. Né? Lá nós não temos condições de atender esse tipo de paciente. Então, se o paciente está estável, vocês podem nos encaminhar para fazer a realização das imagens. Tá? No trauma torácico, nós vamos usar a radiografia de tórax, que pode ser feita de várias formas. A incidência AP. AP é o sentido do raio, do anterior para o posterior. Aquele paciente que você não consegue tirar da maca. Você levanta ele, coloca o filme embaixo e com o aparelho portátil vocês radiografam. Tá? A qualidade dessa imagem não é tão boa. Se o paciente tem condições de levantar da maca, nós vamos realizar a incidência PA, que é do posterior para o anterior. Encostar o peito do paciente no book, na máquina, digamos assim, de raio-x, onde vocês vão ter uma imagem de qualidade melhor. E nós temos outras incidências, como o perfil e o laurel, que a gente vai discutindo ao longo da apresentação. Tá? Nós vamos estudar as lesões torácicas de fora para dentro. Então nós vamos começar com lesões da parede torácica, lesões do espaço pleural, lesões do parênquima pulmonar e, por último, as mais raras, que são as lesões mediastinais. Quando vocês estiverem frente a uma fratura ou a uma suspeita de fratura dos 3 primeiros arcos costais, vocês estão lidando com um paciente que foi exposto a um trauma de grande energia cinética e que muitas vezes está associado tanto a lesões da aorta quanto a lesões de via aérea superior. Tá? Quando vocês estiverem frente a pacientes com suspeita de fratura do osso externo ou alterações nas articulações externo-claviculares, vocês também estão lidando com um paciente que foi exposto a um trauma de alta energia cinética e que pode ter associação com lesão das estruturas mediastinais e que pode ter grandes hematomas. Já as fraturas do 9º ao 12º arco costal, elas já podem ser causadas por um trauma de menor energia cinética, né? Mas
elas são lesões da transição tóraco-abdominal. Então, nesses pacientes vocês podem ter, inclusive, fraturas, ou além da fratura, vocês podem ter lesão dos órgãos do abdômen superior, uma laceração do fígado, uma ruptura do baço, né, ou dos rins. Bom, a sensibilidade do raio-x de tórax para fratura de costela é de em torno de 30%. Tá? Isso é muito baixo. Muitas vezes o diagnóstico da fratura só vai acontecer numa fase mais tardia, quando você acaba vendo uma radiografia de tórax com o calo ósseo já estabelecido. A opção diagnóstica para aumentar essa sensibilidade seria a realização de radiografia específica para arcos costais. Aqui nós temos uma radiografia de tórax, onde é difícil de ver, mas está aqui ó, a descontinuidade desse arco costal. Então, ou seja, raio-x de tórax tem baixa sensibilidade para radiografia para fratura de costela. Aqui um outro paciente, no maior aumento, você vê aqui as fraturas das costelas. Ó. 1, 2, 3, 4 fraturas de costelas. Tá. Uma situação que precisa ser tratada imediatamente é o tórax instável. Tórax instável, por definição, são fraturas de 2 ou mais arcos costais consecutivos, tendo pelo menos 2 fraturas na mesma costela. Ele se caracteriza clinicamente pelo movimento paradoxal da parede torácica durante os movimentos respiratórios. Na inspiração, vocês têm um aumento do tamanho do tórax, uma expansão do pulmão. Na expiração, uma redução do volume do tórax, redução dos pulmões. E quando vocês estiverem no tórax instável, naquele local das fraturas, durante a inspiração, todo o tórax aumenta de volume e aquela área abaula internamente. E na expiração, todo o tórax reduz de tamanho e aquela área protrui. Tá? Então aqui um paciente com um tórax instável, olha, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fraturas na porção posterior, né, dos arcos costais, e aqui mais 1, 2, 3 fraturas na porção lateral, né, tórax instável. Tá. Radiografia de tórax para o diagnóstico da fratura do osso externo também, sensibilidade muito baixa. Muitas vezes esse diagnóstico só é estabelecido na tomografia computadorizada. Né? Claro, se vocês expuserem o paciente de forma adequada, vocês vão acabar enxergando o hematoma, né? a lesão ali, fica mais fácil de vocês suspeitarem. Né? Nesses casos, vocês podem solicitar uma radiografia específica para externo na incidência em perfil. Lembrar que a maneira com que nós regulamos, digamos assim, a máquina para o que a gente chama, digamos assim, de partes moles, vamos pensar assim, pulmão, músculo, ela é de uma forma. Quando vocês estão lidando com uma estrutura de alta densidade, como os ossos, a regulagem que nós fazemos lá na máquina é diferente. Então, nós vamos solicitar uma radiografia com, vamos dizer assim, com regulagem específica para ossos, né? Que seria o perfil. Ó, aqui a radiografia de tórax, onde vocês têm um deslocamento anterior do corpo do osso externo em relação ao manubrio. A radiografia do osso externo em perfil. E na reconstrução no plano sagital, pela tomografia computadorizada, fica bem mais fácil vocês verem o deslocamento anterior do corpo em relação ao manubrio. Tá, aqui uma tomografia computadorizada, né, no plano axial, né, a imagem como ela é obtida, onde vocês veem a fratura do osso externo, aqui um pneu mediastino, um pouquinho de enfisema subcutâneo. Isso as outras, pneu mediastino e enfisema subcutâneo, calma que isso daqui vai ser no decorrer da aula. Tá. Sensibilidade do raio-x de tórax para fratura de vértebra também é muito baixa. Porque, lembrando que a radiografia que vocês vão fazer de tórax é o AP ou o PA, né? Então, essa é a primeira radiografia que vocês vão fazer. Nesta radiografia, a sensibilidade fica muito baixa. Nós vamos buscar ou um achatamento do corpo vertebral, ou um desalinhamento das vértebras, ou um aumento da distância entre os processos espinhosos ou entre os pedículos. Tá. A maior sensibilidade diagnóstica fica por conta da tomografia computadorizada. E a opção que eu tenho, eu estou lá no pronto-socorro, sozinho, agora não vai dar tempo de eu pedir a tomografia. A realização de radiografia específica para a coluna dorsal, lembra, regulagem para osso, a incidência é o perfil. Né? Aqui, olha, essa fica fácil de ver, o desalinhamento da coluna vertebral, né? Fica bem fácil.
A mesma imagem aqui, pela tomografia computadorizada, uma fratura com explosão do corpo vertebral, um traço complexo, né, um baita de um hematoma na musculatura paravertebral. Vocês estão vendo aqui uma sobreposição de um corpo vertebral com o outro, bolhas gasosas dentro do canal vertebral, gás na musculatura paravertebral. Tá, aqui olha primeiro no AP, como é difícil de ver essa fratura aqui. E olhem no perfil como fica fácil. Olha a perda do contorno, um acunhamento do corpo vertebral T11 e do T12. Vai ficar bem fácil. Vocês vão comparando os corpos vertebrais do perfil, aquele que tiver diferente é o que está com a fratura. Claro, se você tiver examinado bem o paciente, ele vai ter uma história de trauma, dor local, ele não deixa você encostar naquela região, fica bem mais fácil. Se você souber o que você quer buscar, fica bem mais fácil. Né? A mesma coisa, olha como aqui nós temos uma irregularidade do bordo superior do corpo vertebral T12, um pequeno fragmento aqui para frente. Né? Lesão de diafragma. As lesões de diafragma elas podem ser secundárias a um trauma penetrante, ou seja, um ferimento por arma de fogo, onde vocês vão ter uma lesão pequenininha no diafragma, um furinho no diafragma. Essa lesão vai ser difícil de achar. Né? E outra, ela também não vai te dar um comprometimento tão significativo nesse primeiro momento, lá na sala de politrauma. Né? E os traumas que são traumas não penetrantes, aí não, esses sim, são traumas de alta energia cinética, são traumas que estão em mais de 90% associados à lesão de órgãos abdominais e em 10% inclusive com lesão de aorta. Então, lesão de diafragma. O raio-x de tórax tem uma sensibilidade que varia de 16% a 64%. Depende do tipo de lesão que vocês vão estar lidando. Lembra que o ferimento por arma de fogo ou por uma facada vai ser um furinho, vai ser difícil de achar no raio-x. Né? Bom, na grande maioria das vezes, o diagnóstico só vai acontecer durante a laparotomia, durante a exploração cirúrgica. Eu acho que em vez de ficar, vamos tentar olhar os casos. Fica bem fácil. A herniação de toda a bolha gástrica, o estômago herniou lá em cima no tórax. Nós temos um deslocamento das estruturas mediastinais para o lado contralateral, uma atelectasia, uma redução volumétrica do pulmão ipsilateral. Um outro caso, bolhas gasosas aqui, olha, alça de intestino no interior do tórax, né, a perda da definição da cúpula diafragmática, deslocamento contralateral das estruturas mediastinais e, claro, uma redução volumétrica desse pulmão. Uma boa parte do hemitórax está ocupado pelas estruturas herniadas. Aqui na laparotomia, né, o tamanho aqui do buraco na cúpula diafragmática, aqui o pulmão, lá as alças intestinais, gordura mesentérica. Um outro caso, uma pequena ruptura da cúpula diafragmática, né? Lesões do espaço pleural, hemotórax. Tá? Quando vocês fizerem, vamos esquecendo agora o trauma, mas pensando, quando vocês fizerem uma radiografia de tórax em ortostatismo, se aquela radiografia obliterar o seio costossofrênico lateral, vocês estão lidando com uma lesão que tem pelo menos 200 ml de líquido ali dentro. Seja sangue, seja pus, seja exudato, transudato, o que vocês estiverem imaginando, o tipo de líquido que vocês imaginarem para aquela situação. E se ela apagar a cúpula diafragmática, vocês têm que ter pelo menos 500 ml de sangue naquela cavidade. Então, 500 ml apaga a cúpula diafragmática e daí dali para cima, a cada costela que você for subindo, vocês têm de 200 a 250 ml a mais naquela cavidade torácica. Né? Bom, a radiografia do tórax realizada em decúbito dorsal vai ter uma baixa sensibilidade para o diagnóstico de líquido no espaço pleural, não só para o hemotórax. Se o paciente puder ficar em pé, ótimo, essa seria a situação ideal. E se o paciente não pode ficar em pé, a opção que vocês têm é realizar o raio-x de tórax com o paciente deitado em decúbito lateral com os raios horizontais. Essa é a incidência de Laurel. Vamos ver. Aqui um ferimento por arma de fogo, tá aqui a bala, né, e um velamento desse hemitórax. Um preenchimento completo pelo sangue. Tá. Aqui uma outra situação, o paciente em pé, vocês têm um velamento do terço inferior do tórax pela coleção líquida, algumas condensações alveolares. Essas condensações alveolares podem ser ou atelectasia compressiva, o pulmão está reduzido de volume em função do hemotórax, ou então, mais comumente, são contusões pulmonares. Nós vamos ver mais para frente.
Tá. Outro caso, olha, um baita com um hemotórax, desviando a traqueia, como está bem desviada para o outro lado, e como muda, né? Não sei se vocês conseguem prestar atenção, mas, por exemplo, essa é uma radiografia digital. Então a qualidade da imagem fica, né, bem melhor, né? Fica bem mais fácil de ver. O hemotórax, aqui desviando a traqueia para o lado contralateral, uma certa, inclusive, redução volumétrica desse hemitórax. Aqui, olha, essa é uma radiografia em AP, realizada com o paciente deitado. Vamos dizer, como é que você sabe disso? Bom, eu não estou vendo a bolha gástrica aqui. Ó. Se eu tivesse a bolha gástrica, o paciente estava em pé, né, ou sentado. Se eu não vi a bolha gástrica, opa, essa incidência foi feita em AP. Quando vocês deitam o paciente, o líquido escorre lá por trás e se distribui de forma homogênea. Aí, para fazer esse diagnóstico, vai depender da quantidade de líquido que tiver. Aqueles casos que eu trouxe por primeiro são grandes hemotórax, onde vela, fica brancão ali o hemotórax, né? Quanto menos líquido vocês tiverem, olha, aqui ficou, a gente consegue ver que um lado está mais escuro, esse hemitórax está mais escuro, esse hemitórax está mais claro. Ou seja, deve ter menor quantidade de líquido lá atrás. Por isso que ficou hipotransparente. Quando nós tivermos, essa daqui é uma radiografia de tórax também, quando nós tivermos só o líquido, isso válido para sangue, isso válido para exudato, transsudato. Quando só tiver líquido dentro da cavidade, do espaço pleural, vocês viram a apresentação é na forma de, é o sinal de menisco ou da parábola. Ó, o líquido ele se distribui desta forma em função das pressões existentes dentro da cavidade torácica. Quando vocês tiverem líquido e ar, aí vai ser linha, vai ser nível, ó, retinho, certo? Aqui, ó, no caso em PA, vocês têm aqui uma atelectasia do pulmão direito, tudo isso daqui é ar e aqui para baixo o sangue. Então aqui nós temos um pneumohemotórax com atelectasia do pulmão direito. Lembra da incidência de Laurel, que é o perfil do tórax com os raios horizontais. Colocar o paciente, o lado que vocês querem estudar, vocês vão colocar para baixo. Então olha só, a gente estava vendo, é o mesmo paciente. Então eu estava querendo estudar o lado direito, eu coloquei o lado direito para baixo, o líquido fica acumulado aqui embaixo, a atelectasia do pulmão direito e aqui o pneumotórax. Tá. Nos traumas penetrantes, né, fez o furo, fica fácil de entender que é comum o pneumotórax. Quando vocês tiverem traumas não penetrantes, o pneumotórax pode acontecer em 15 a 40% dos pacientes. Ele é secundário a uma ruptura dos alvéolos, o ar desses alvéolos vai dissecando pelo interstício, né, no fisema intersticial, e por fim ele ganha espaço pleural. Então, pneumotórax não é só secundário a trauma penetrante. Ocasionalmente ele pode estar associado a ruptura esofagiana, fratura traqueobrônquica ou lesão pulmonar secundária à fratura de costela. Tá. O sinal clássico do pneumotórax é uma linha da pleura visceral separada da pleura parietal. Ou seja, a pleura parietal entenda-se a parede torácica. Então, a pleura visceral, a pleura que está grudada no pulmão, ela separa da parede torácica. Esse é o aspecto clássico. Tá. Lembrar que isso daqui vai ser fácil de ver quando o paciente estiver ou sentado ou em pé. Se o paciente estiver deitado, o ar vai vir para frente e vai ser difícil de ver. A sensibilidade é muito baixa do diagnóstico de pneumotórax com decúbito dorsal. O ar vem para frente e ele vai delinear um pouco melhor as estruturas mediastinais do diafragma. Tá? Então aqui, ó, a atelectasia do pulmão em função desse pneumotórax grande. Outra coisa, ó, aqui, ó, onde está a pleura visceral encostando no parênquima pulmonar, separada da parede torácica, da pleura parietal. Então aqui, ó, pneumotórax, uma atelectasia, uma redução volumétrica do pulmão desse lado, enfisema subcutâneo, lá em cima enfisema cervical. E além disso, fratura aqui dos últimos arcos costais. Tá. No maior aumento, um outro caso, a pleura visceral separada da pleura parietal, a atelectasia do pulmão correspondente. Tá. E o pneumotórax hipertensivo? O pneumotórax hipertensivo é um pneumotórax como o outro, só que ele se associa ou a um colapso circulatório por compressão de
cardíaca ou compressão dos grandes vasos, ou então um pneumotórax associado a uma insuficiência respiratória aguda por compressão do parênquima pulmonar. É uma situação de elevada gravidade com risco iminente de vida. Tá. Então, olha a diferença. É um pneumotórax como o outro, vamos dizer assim. Ó, aqui, tudo isso aqui preenchido por ar, só que olha só, há um deslocamento inferior da cúpula diafragmática, um deslocamento, o ar está sob pressão ali dentro, então ele vai empurrar todo mundo, vai empurrar a cúpula diafragmática para baixo, vai empurrar as estruturas mediastinais para o lado contralateral. Cadê o pulmão direito aqui? Ó? Ele tá tão pequeno que eu não consigo nem ver o pulmão direito, e está causando inclusive colapso, a redução volumétrica do pulmão contralateral. Outra coisa que vocês vão notar é um aumento da distância entre os arcos costais, ó, entre um e outro, no lado do pneumotórax em relação ao lado normal. Anteriormente, a cúpula diafragmática deslocou para o lado contralateral as estruturas mediastinais. Cadê o pulmão direito? E aqui, olha, já a redução volumétrica do pulmão contralateral. Além disso, ó, cadê como ele na verdade, o ar está vindo até aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, é ar. Ó, essa linha aqui. Outro caso, ó, pneumotórax hipertensivo, ó, deslocando as estruturas mediastinais. Aqui o paciente está entubado, então fica fácil de ver o desvio da traqueia para o lado direito, o desvio da cânula aqui, ó, dentro da traqueia para o lado direito, fratura de múltiplos arcos costais, enfisema subcutâneo. Cadê o pulmão esquerdo? Né? Ó, a redução volumétrica do pulmão direito. Tá. Contusão pulmonar. Então, nós temos que saber a diferença entre contusão pulmonar e laceração pulmonar. Contusão é o quê? É lesão de capilar e de pequenos vasos sanguíneos. Tá? Que vai levar. Então, é a lesão vascular, de capilar e de pequenos vasos sem a ruptura de alvéolo. Tá? Ele pode acontecer no local da batida, que é o golpe, ou em outras partes do pulmão, que é a lesão por contragolpe, quando o pulmão é comprimido por estruturas mais densas, seja o coração, seja a coluna torácica, né, seja a parede torácica. Então, ele se manifesta como? Ele se apresenta como? Como condensação alveolar. Tá? Então, aqui eu quero fazer um paralelo entre a contusão, entre as condensações alveolares causadas pela contusão parenquimatosa e as condensações alveolares causadas por uma pneumonia, por exemplo. Na contusão parenquimatosa é trauma. Então, a onda de choque, ela não respeita nada, não respeita cisura, não respeita lobo, não respeita nada. Então, vocês vão ter condensações alveolares em qualquer lobo, de uma forma desordenada. Na pneumonia, a pneumonia ela respeita as cisuras, ou seja, né, a ocupação alveolar ela tem uma distribuição ou ocupando um lobo ou ocupando um segmento do pulmão. Na condensação alveolar, pela contusão, não, ela é totalmente desordenada. A outra coisa, na pneumonia, vocês vão ter ocupação do alvéolo pelo líquido, né, mas vocês vão ter um brônquio livre. Então, como é que isso se mostra? Como opacidades, áreas mais claras, com aqueles risquinhos pretos, que são os broncogramas aéreos. Na contusão pulmonar, não. Enche de sangue, o alvéolo enche de sangue o brônquio, então não tem broncograma aéreo. Né? Outra coisa, a principal, quando vocês acharem condensação alveolar num paciente politraumatizado, a primeira hipótese diagnóstica é contusão pulmonar. É mais comum contusão pulmonar do que a telectasia por dificuldade para a expansão. Né? De tão comum que é. E as bases pulmonares são os locais mais acometidos por terem a maior mobilidade pulmonar. Tá. Lembrar que o raio-x de tórax ele pode ser normal, não mostrar as contusões pulmonares nas primeiras 6 horas após o trauma. Já a tomografia mostra de forma imediata. E essas contusões pulmonares elas podem progredir até 24 ou até 72 horas após o trauma. O desaparecimento delas vai acontecer de 7 a 10 dias após o trauma. Tá? E quando nós tivermos um paciente com contusões pulmonares acometendo mais de 20% do parênquima pulmonar, esse paciente é um forte candidato a evoluir para a síndrome para essa área. Aqui, ó. Então nós temos uma redução volumétrica desse pulmão. Então o paciente bateu no tórax esquerdo, vamos dizer assim. Tá. Redução volumétrica desse pulmão. Olha como ele está mais claro do que esse lado. Nós temos condensações alveolares aqui no lobo superior do pulmão esquerdo.
Então, isso daí ou é atelectasia ou mais comumente isso é contusão pulmonar. Tá. Nós temos um desvio das estruturas mediastinais para esse lado, mostrando a dificuldade de expansão desse pulmão. E cadê aqui vocês estão vendo, a cúpula diafragmática e o seio coxofrênico. E desse lado, cadê? Então, provavelmente, além da contusão, eu tenho aqui líquido, que velou tanto a cúpula diafragmática quanto o seio coxofrênico. Tá. Aqui um outro paciente também, olha, uma hipotransparência dos dois hemitórax com as condensações alveolares. A imagem do mesmo paciente, só que na tomografia computadorizada. Aqui, olha, as contusões pulmonares de um lado e do outro, a lesão por contragol lá atrás, e aqui um pequeno pneumotórax. Né? Claro, esses pequenos pneumotórax só pela tomografia, não dá para ver pelo raio-x, não. Tá. Laceração pulmonar. Então, na contusão é lesão de vaso, na laceração é lesão de alvéolo, é a lesão do parênquima. Ou seja, ruptura franca dos alvéolos levando a retração do parênquima pulmonar. É o buraco. Rompeu o alvéolo, formou um buraco. Esse buraco, vamos dizer assim, ele pode ser preenchido por ar, por sangue ou mais comumente por ar e sangue. Tá? Então isso daqui depende da intensidade do trauma. Então se vocês estiverem procurando, vai ficar mais fácil de achar. Aqui, olha só, a ruptura do pulmão, aqui, a laceração pulmonar por um ferimento por arma branca. Tá, vamos ver isso no... Então, olha lá, imagem cavitária, que pode ser uni ou multiloculada, a forma mais comum é com nível líquido e muitas vezes circundadas por áreas de contusão pulmonar. Ó, enfisema, então vamos lá, vamos de fora para dentro. Ó, enfisema subcutâneo dos dois lados, condensações alveolares aqui, que é a área de contusão pulmonar. E, para quem olhar com um pouco mais de boa vontade, tem uma imagem aqui. Ó. Uma imagem cavitária com um nível líquido, que é a laceração pulmonar. Então, mas o que é? É o buraco circundado por condensações alveolares. Mas olha só, eu vou procurar isso em qualquer radiografia? Não. Olha só, vocês têm um paciente com qual o tamanho do enfisema subcutâneo? Né? Então, vocês têm um paciente com um trauma de alta energia, vocês têm muito enfisema subcutâneo, aí sim, vocês vão procurar a laceração. Né? As lesões da árvore traqueobrônquica, em sua grande maioria, acontecem nos traumas penetrantes. Né? Mas pode ser também um trauma não penetrante, assim como a ruptura diafragmática. Nesses casos, vocês vão ter um trauma, vai ter um aumento súbito da pressão no interior da via aérea e com isso uma explosão, tanto da traqueia, ou do brônquio, ou dos dois. Né? Cerca de 70% dessas lesões não vão ser vistas na radiografia nas primeiras 24 horas. Né? Normalmente rompe a traqueia e vaza pouco ar ali para fora. Né? O exame é difícil de fazer diagnóstico, sabe? É bem difícil. Tá? E a radiografia, por quê? Porque a radiografia de tórax vai ter achado específico. Vai ter lá ou um pequeno pneumotórax, ou um pequeno pneumomediastino, ou enfisema subcutâneo, ou enfisema cervical profundo. Então, olha aqui, lesão. Está vendo a linha? Aqui é o mediastino, certo? Uma linha pretinha, ó, circundando o mediastino. Ó. Aqui, esse é um pneumomediastino. Lá em cima, enfisema cervical profundo. Aqui do lado, enfisema subcutâneo. E aqui, olha, essas condensações alveolares, que são contusões pulmonares. Lesão mediastinal. A forma mais comum de apresentação é o pneumomediastino. Né? A maior parte das vezes, elas são secundárias a um efeito chamado McLean, que é a ruptura dos alvéolos. O alvéolo vai dissecando ao redor do interstício peribrônquico-vascular e chega até o mediastino. Tá? Vê caso. Aqui, olha, uma incidência em perfil. Esse daqui é o coração, certo? As estruturas mediastinais. Olha como tem uma linha preta aqui, ó, circundando o mediastino. Então, isso é pneumomediastino. Hipertransparência ao longo do pericárdio. Desculpa. E ainda uma hipertransparência aqui nas porções, ó, laterais do mediastino. Como te falei, você só vai achar isso se você estiver procurando, senão não acha. Né? Pegar uma pilha de raio-x e for olhando lá, não vai achar. Você sabe, você atendeu o paciente, você viu o paciente, sabe que ele é um forte candidato a lesão como essa, aí vocês vão procurar, vocês vão achar.
Com certeza. A grande maioria das hemorragias mediastinais vai ser decorrente de lesão de um dos grandes vasos, seja da aorta ou dos demais grandes vasos mediastinais. Tá. Ela vai se manifestar como? O principal sinal é alargamento mediastinal. O mediastino, se vocês pegarem ao nível da aorta torácica, medirem de lateral, se esse mediastino medir mais do que 8 centímetros, vocês estão frente a um alargamento mediastinal. Tá. Esse é o sinal mais comum. Existem outros sinais que são inclusive mais específicos, porém são menos sensíveis, que seria o desvio da traqueia para a direita ao nível de T4, o desvio da sonda nasogástrica, se o paciente tiver com uma sonda para a direita ao nível de T4, um deslocamento inferior do broncofonte esquerdo, ou então um espessamento do ápice pulmonar esquerdo, porque a ruptura, o local mais comum de ruptura é no istmo da aorta. Né? O istmo da aorta é lá em cima no arco aórtico, logo depois que ela passa, então logo depois que saírem os primeiros vasos, logo depois da artéria subclávia esquerda, ali o istmo aórtico, ali é o local mais comum. Sangra ali e vocês vão ver um espessamento do ápice pulmonar esquerdo. Então aqui, olha só, fácil de ver o alargamento mediastinal, pelo menos vocês têm que ver, ó. Bilateral superior a 8 centímetros. Né? Então isso daqui vocês vão estar frente a uma ruptura da aorta, né, que tem borramento aqui dos contornos da aorta, que tem um deslocamento broncofonte está aqui, ó, broncofonte esquerdo deslocado inferiormente, e um desvio da traqueia para o lado direito. Então desvio da traqueia para a direita, alargamento mediastinal, borramento do arco aórtico e o desvio inferior do broncofonte esquerdo. Tá. Lesões de esôfago. O mais comum é no trauma penetrante, ferimento por arma de fogo. Mas, e muito raramente, vai estar relacionado ao trauma fechado. Rompeu o esôfago, vai ter ou ar no mediastino, pneumomediastino, ou ar e sangue no mediastino, hemopneumomediastino, ou pneumotórax ou hemopneumotórax. A maioria dos diagnósticos só vai acontecer de forma tardia quando vocês já tiverem uma complicação. Aqui, ó, enfisema subcutâneo, né, de um lado e do outro, e o pneumomediastino, de um lado e do outro. Tá, aqui, ó, a linha radiolucente, o pneumomediastino. Bom, trauma abdominal. O trauma abdominal é responsável por um número expressivo de mortes evitáveis. Boa parte dos pacientes que tiverem um sangramento abdominal vão ser pouco sintomáticos. Certo? Então vocês têm que buscar, não esperem os sintomas do paciente, vocês têm que buscar. O paciente teve um trauma importante, vocês vão atrás, né, dos achados. A radiografia do abdômen tem uma baixa sensibilidade diagnóstica no trauma abdominal. Então nós vamos começar no trauma abdominal, nós vamos começar pela radiografia do tórax, onde vocês vão pesquisar ar na cavidade peritoneal, que é o pneumoperitônio, que representa a ruptura de víscera oca, e vão avaliar a integridade das cúpulas diafragmáticas, para pesquisa de ruptura diafragmática. Se o paciente não pode ficar em pé, lembrar a possibilidade da realização também da radiografia de abdômen com o paciente em decúbito lateral esquerdo. Por que o abdômen no decúbito lateral esquerdo? Por que o tórax pode ser de qualquer um dos lados? Porque no abdômen, se vocês colocarem o lado esquerdo para baixo, vai ficar o fígado para cima. Se tiver ar, vai ser fácil de ver. Que o fígado vai dar uma imagem brancona. Se tiver uma linha preta, aquilo ali é pneumoperitônio. Né? Se vocês colocarem o inverso, vocês colocarem o lado esquerdo para cima, ali vai ter bolha gástrica, alça intestinal. Como é que vocês vão achar ali o pneumoperitônio? Né? Então, aí nós vamos começar. Raio-x de abdômen nas posições em pé e deitado. Vamos buscar então, em primeiro lugar, ar no retroperitônio. É o retropneumoperitônio, que vai se apresentar como uma melhor definição dos rins e dos músculos dos psoas. O apagamento dos músculos dos psoas, que é um hematoma, representa um hematoma retroperitoneal. E alguns achados inespecíficos, que seriam velamentos e distensões gasosas. Tá? Então aqui, ó, cúpula diafragmática, ou gás aqui, ó, do lado direito, aqui é o fígado, não pode ter ar aqui. Do outro lado, também a cúpula diafragmática e o ar aqui, o pneumoperitônio. Isso. Aqui até poderia ser possível confundir, mas cheguei na hora, achei que era bolha gástrica, tá bom, mas do outro lado esquerdo, direito não, o lado direito é só o fígado.
Aqui, olha só o ar aqui, ó, delimitando o rim e delimitando o músculo psoas em relação ao contralateral. Ó. Contralateral aqui o músculo psoas e aqui eu tenho esse risco preto. Reto do pneu peritônio. Tá, raio-x simples de abdômen também. Deitado e em pé. Achei no raio-x uma fratura de costela inferior, ou uma fratura de coluna lombar, ou uma fratura de ossos pélvicos. Bom, nesses casos vocês têm que pensar que além da fratura vocês podem ter uma lesão de órgão intraabdominal. Seja o fígado, fratura de costela inferior, lesão de fígado, lesão de baço, lesão de rim, fratura de coluna lombar, lá atrás, lesão de rim, fratura de ossos pélvicos, lesão da bexiga. Aqui, ó, uma radiografia da pelve mostrando o alargamento da sínfise pubiana, né, a ruptura ligamentar, afastou aqui ó, o púbio de um lado e do outro, e o alargamento das articulações sacroiliacas. Um outro caso, também, ó, como acaba ficando difícil, ó, o zíper da calça, né, aqui ó, umas moedas no bolso, né, mas aqui, uma fratura do osso, da asa do osso ilíaco esquerdo, né, luxação da articulação sacroiliaca, fratura no corpo do púbio direito, fratura dos ramos superior e inferior do púbio esquerdo. Lembrar que no trauma abdominal, o raio-x simples de abdômen também serve para detecção de corpo estranho. Por exemplo, aqui ó, uma bala aqui no interior da pelve. E aqui eu trouxe um outro caso para ilustrar também de um paciente que referiu estar andando nesse verão, nesse inverno aqui no mês de junho, na nossa região, e teve um trauma, escorregou, caiu sentado em cima de um politraumatismo. A gente foi fazer a radiografia, olha aqui, ó, o corpo estranho, lá no interior do reto. Né? Isso foi o que ele contou, pelo menos. Né? Bom, eu gostaria de agradecer, desculpe, a gente tem que correr mesmo.